Eu acho ridículo a série do Ataque ao Titã. Houve uma outra reviravolta, isso demonstra uma genialidade, mas parece que o escritor do Ataque ao Titã pegou um vibrador, colocou o nome de esquizofrênico bipolar da Segunda Guerra Mundial alemão, né? E ficou esfregando na bunda dia e noite para escrever o Ataque ao Titã, né? A parte final. E é nojento isso. Ele fica endeusando o Eren, né? E a irmã de criação dele fala assim: ah, meu irmão nunca foi uma boa pessoa, ele sempre foi doentio, né? E o Eren ele ficou tão traumatizado pelas coisas, né, que ele se tornou mal, e existe até uma conjugação. Existe o irmão dele lá, né, que é o fim da humanidade, mas é porque o irmão dele nunca teve amor dentro de casa e nunca teve amor das pessoas, ele sempre foi tratado como lixo, né? Então, se ele sempre foi como lixo, então ele não tem esperança nenhuma. Mas o Eren não. O Eren ele vivia numa ilusão, essa ilusão foi totalmente destruída com o decorrer dos anos. Isso acabou fazendo com que ele nunca se tornasse um adulto, né? E tipicamente coisa de maluco, Eren, né? Mas voltando à questão aqui, o questionamento, a questão e os questionamentos, né? Na vida, né, em relação à realidade e ao personagem Eren, todo ser humano ele traça gradativamente a sua escolha, né? E se a pessoa ela cuida de si e tenta fazer as coisas corretas, ela pode ser grosseira, ela pode errar com as outras pessoas. Não estou nem falando do preconceito full do Ataque ao Titã, que é uma realidade na nossa sociedade. Todas as pessoas têm preconceito com todas as pessoas, e todo mundo tem ódio de todo mundo. Todas as pessoas são inimigas e todas as pessoas estão em guerras consigo. E quando a guerra é estabelecida, a gente vê quem são os fracos e quem são as pessoas que são fortes. Quando eu falo força, não é tipo mostrar que pode mais do que o outro. Forte é quem não se importa com as cobranças sociais, se essas cobranças sociais vão mudar o seu estilo de vida para pior, né? Você depende de pessoas, não, você depende simplesmente de você e das suas escolhas, e a vida é um caminho sem volta. Mas voltando, pessoas boas, elas vão fazer escolhas corretas na vida delas e em certas circunstâncias elas não vão se corromper, né? Porém, ditadores, eu estou vendo o Eren aqui, eu vejo o cara enfiar o vibrador chamado Hitler na bunda o tempo inteiro, mas eu me lembrei do Stalin, né? Ataque ao Titã. O Stalin, ele sempre foi uma pessoa ruim que ficava cuidando da vida de todo mundo. É um parasita, um lixo, mano. O Stalin, o Ursinho Puff, agora do lado da China, né? O Mao Tse Tung, todos eles são pessoas extremamente ruins, né? Que acham que vão criar um idealismo que responde tudo, né? E essas pessoas, elas não sabiam associar o que é liberdade de expressão, né? E liberdade individual. O que eu quis dizer sobre liberdade de expressão? Esses caras eles ficavam tanto dentro do idealismo que eles não sabiam que esse idealismo era uma liberdade de expressão, mas a partir do momento que eu tenho meu ideal e eu quero impor na outra pessoa, eu já me transformei num monstro, porque jamais eu posso dizer, você é isso, você é aquilo, você faz isso, você faz aquilo, porque independente da vida de cada pessoa, nós vivemos em uma sociedade, todo mundo passa por situações negativas e ruins, porém as pessoas elas querem o seu bem individual, e as pessoas não querem atrapalhar a vida de ninguém, né? Ninguém é um doido delirante que quer ficar ditando o acontecimento futuro. Tanto que o Eren, ele fica assim, não, é que eu vejo o passado, o presente e o futuro. Aí na minha esquizofrenia eu falo com meu pai, e aí tem a primeira titânica lá, Titanoboa lá, e a Titanoboa, ela transou com uma enguia flutuante alienígena e criou os titãs. Mas ela, quando foi morrer, ela ficou no passado morta, mas não morreu, e tá toda a eternidade lá, e nós conversamos com ela. Aí o cara ele colocou um monte de simbolismo sobre comportamento, mas é um lixo a história, porque romantiza pessoas que escolheram se impor com seus ideais acima da sociedade, das pessoas, né? Você pode falar seus ideais, mas a partir do momento que você impõe seus ideais, você está desassociando totalmente como fala,
você está desassociando totalmente a sua imaginação e a realidade e a imaginação de cada pessoa. Todos nós temos as nossas imaginações, nós somos motivados pela nossa imaginação, mas existe a nossa realidade à nossa volta, e o ser humano tenta criar uma ponte sobre isso. A partir do momento que essa ponte é rompida, monstros são criados, e a partir do momento que você quer impor as suas ideias sobre as outras pessoas, você se transforma num animal, você não é um ser humano mais. E aí o cara, o Eren chorando por causa do indiano. O Eren chorando por causa daquilo. O vibrador do Hitler aqui na minha bunda tá chorando. Puta, mano, que bagulho nojento que o cara faz. E eu não entendo que alguns criadores desenhos japoneses ficam lambendo a bola de um esquizofrênico negro judeu que matou 6 milhões do seu próprio povo por idealismo, que se você for analisar de ponta a cabeça, você vai ver que é um transtorno de personalidade extremamente complexo e profundo, delirante, fora da realidade, todas as ações que ele fez. E o pior, a população da Alemanha naquela época aceitou calada com aquele delírio lá, e lá o escritor do Titã, o vibrador Hitler, o vibrador Hitler. Puta que pariu, bicho. Quando uma pessoa ela é ruim, a sanidade da pessoa já não é normal. Eu tava vendo lá o Peter, lá, o Cápsula, falando que o Lula foi fazer uma reunião com FHC. Ele jogou várias teorias e falou assim, mas talvez o cara tá com medo de perder o poder dele, ele foi ameaçar o PSDB, falar que ia colocar o comunistão. E essa resposta mais branda que o Peter colocou no final é a mais óbvia, Você não vê o cara falar lá com creve, você não vê o cara fazendo nada de correto, nada de coerente. As ações que o cara toma, nenhuma delas é assim, eu vou entupir os escravos do Brasil aqui para cobrar imposto, mas eu vou ajudar o quilombola. Nem isso o cara está fazendo. Ele está pegando todo o dinheiro e para onde está indo o dinheiro que ele está pegando? Né? É uma loucura sem fim. E a comparação desse esquizofrênico analfabeto e pinguço que está, bipolar esquizofrênico analfabeto e pinguço que está na nossa presidência, é a explicação lógica de todo ditador. Porém o cara é analfabeto. Os outros ditadores, pelo menos eles tinham aparência, eles camuflavam tudo até a população despertar. E antigamente a população às vezes demorou 20, 30 anos para perceber que eles estavam sendo liderados por pessoas totalmente doentes, pessoas que não tinham consciência nenhuma, né, das atitudes que estavam tomando. Eles só tinham consciência da obsessão de dominar o mundo, igual nesses filmes de ditadores malucos. Né? Então eu acho nojento o ataque ao Titã por causa disso. Nojento, né? Eles não deveriam fazer isso, né? Eles romantizaram o vibrador Hitler da bunda, né, do escritor do Ataque ao Titã. É nojenta essa história. É nojenta. Ela é até bem escrita, bem tramada, mas o cara ele saiu totalmente da realidade para simplesmente não trabalhar os personagens, mas sim trabalhar a ideia distorcida dele da realidade. Né? Por isso que eu coloquei nojento, Ataque Titã, nojento, achei horrível. Né? A minha história, quando eu escrevi quando eu era criança, O Deus da Destruição, é uma guerra de ideais de forma infinita. Porém, dentro dos ideais eu trabalho constantemente os personagens. Todos os personagens eles têm uma mera consciência ou total consciência dos fatos que estão acontecendo, e cada um toma uma escolha para o seu correto. Né? E existem os personagens principais que eles não vivem o tempo presente, eles vivem o último tempo. Né? Então eles estão assim, nós estamos vegetando aqui nessa realidade, mas nós estamos na outra realidade. Porém, mesmo assim, cada um toma um papel determinante. Então eu achei nojento o Ataques ao Titã. Falei para vocês.